Vamos lá? Graça e paz, queridos e amados irmãos. Um bom domingo a todos. Com a bênção de Deus, mais uma vez nós estamos transmitindo a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Guararapes. E agradecemos a presença e a participação de muitos irmãos, além de Guararapes, Dracena, Prudente, Sorocaba, São José dos Campos, alguns mineiros e goianos, e que Deus os abençoe imensamente a participação conosco. Nós estamos vendo, nos últimos meses, o nosso material de discipulado chamado Nova Vida. Esse é o único material que a gente faz em classe. Esse Nova Vida nós fazemos como material preparatório para batismo, mas também para a integração de novos membros que já chegam para nós já vindos batizados de outra igreja, mesmo das nossas batistas nacionais, para nivelar o conhecimento, né, sobre o material que a igreja adota, sobre as nossas posturas. E são 10 lições, e hoje nós estamos na 10ª, estamos fechando o ciclo da Nova Vida. E é um prazer compartilhar esse trabalho com todos vocês. Nós vamos orar. Pai, nós pedimos a sua bênção, o seu favor e a sua graça para aprendermos sobre o que o Senhor tem nos dado como igreja e como teus filhos, e também a possibilidade da gente ensinar e doutrinar pelos princípios da tua palavra. E obrigado por cada pessoa que está assistindo e participando. Que o teu favor esteja sobre todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós já tivemos uma lição sobre comunidade, vida em comunidade, que é semelhante, se aproxima de estudar sobre igreja. Tivemos uma lição propriamente sobre igreja, o que é a igreja, o papel dela no Novo Testamento e nas nossas vidas. Falamos também sobre renovação espiritual, né, que é a nossa história da nossa denominação. E hoje a lição 10 desse material é especificamente sobre a Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Guararapes. O propósito dessa lição é ensinar para a pessoa que quer se tornar membro dessa igreja, ou se converteu aqui e vai se batizar, o que é a Monte das Oliveiras, como ela funciona, e isso vai dar a ele uma noção precisa. No meu conceito, como pastor Jason, eu não gostaria de ser filiado a uma entidade ou uma instituição que eu não sei nada dela. Eu não gostaria de fazer parte de uma equipe, de um grupo, que eu estou lá por estar e não sei nada de onde vieram, quem são, o que pensam. Então, eu faço questão que os membros da igreja saibam disso. Nós vamos basear o nosso texto desta lição no livro de Êxodo, no capítulo 18, do 13 até o 27. Êxodo 18, do 13 ao 27, é o chamado Conselho de Jetro. Vamos ler? No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver problemas que surgiram entre os israelitas. O povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficarem de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo. Resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só.
Agora ouça-me e escute meu conselho, e Deus seja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre todo o povo homens capazes e honestos, que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie-os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão o seu trabalho. Se você seguir este conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo este povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro e seguiu todas as suas recomendações. Escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo, traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu de seu sogro, que voltou para a sua terra. Esse é o famoso conselho de Jetro. O texto de memorizar, cada aula da escola dominical a gente memoriza um texto, é a divisa, né, da nossa igreja. Romanos 15, 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Romanos 15, 2. Muito bem. O objetivo dessa lição é levar os novos membros a um conhecimento da igreja que escolheu para participar. Entender a organização da Monte das Oliveiras, da qual pretende fazer parte como membro. Também implantar e consolidar a visão de igreja em células experimentada pela Monte das Oliveiras. Nós somos uma igreja em célula, então quem chega para cá e quer ficar conosco, ele precisa entender esse processo, porque ele vai participar disso. Isso vai fazer parte da vida dele. Então, são objetivos, são motivações de nós ensinarmos isso aqui na escola dominical. Muito bem, vamos falar um pouquinho da história da Monte das Oliveiras. Então, senta que vem história. Mas dessa vez bem rapidinho. Com o nome de Igreja Batista Monte das Oliveiras, foi organizada em 2 de novembro de 1967, e constituída de fato e de direito uma associação religiosa integrada à Convenção Batista Nacional, a CBN. Então, já estamos indo para 53 anos esse ano. A Monte das Oliveiras tem por finalidade a adoração a Deus, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o estudo, ensino e difusão das Sagradas Escrituras, a prática da beneficência, o treinamento de seus membros para o serviço cristão, visando a expansão do reino de Deus com fins não econômicos, ou não visamos ganhar dinheiro. Então, a nossa igreja tem essas finalidades. Repetindo para você entender, para que a Monte das Oliveiras existe? Qual é a finalidade dela? Então, adoração a Deus, pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o estudo, ensino e difusão das Sagradas Escrituras, a Bíblia, a prática da beneficência, ou assistência social, o treinamento de seus membros para o serviço cristão, visando a expansão do reino de Deus, e fazemos tudo isso sem fins lucrativos. Muito bem. Os membros da Monte das Oliveiras têm direitos e têm deveres. E quais são eles? Aqui tem os principais
que vale a pena se destacar no estatuto e no regimento interno, né? Mas isso aqui é linha geral para todos nós. Muito bem. Então vamos ver o seguinte: para ser membro da Monte das Oliveiras é privilégio dado exclusivamente a pessoas regeneradas, que voluntariamente aceitam o batismo e se entregam ao discipulado fiel segundo os preceitos bíblicos. Há poucos dias nós estudamos, quando estávamos vendo a história das nossas igrejas, o perfil de uma igreja batista, nós vimos que os anabatistas que nos antecederam, eles tinham a ideia de que a igreja deveria ser formada somente por pessoas convertidas e que voluntariamente aceitassem ser batizados, né? E, a princípio, parece uma coisa estranha. Por que uma igreja evangélica prega que só pessoas regeneradas? Porque, digamos, uma igreja que segue uma tradição de pai para filho, de geração em geração. O filho já nasce, ele já é batizado, ou passa pelo ritual que eles têm, e ele segue a vida toda ali. Ele nunca fez a escolha de ser nem de Jesus e nem daquela igreja. Nós, os evangélicos, na maioria dos evangélicos no Brasil e no mundo todo, a pessoa tem que tomar uma decisão de ser seguidor de Jesus, tem que confirmar isso com o batismo, né? Então, para nós evangélicos, para ser membro de uma igreja evangélica, a pessoa tem que ser regenerada, tem que ter tomado uma decisão de ter uma nova vida com Deus e querer isso para a sua vida. Não vale, né, só porque nasceu, os pais já estavam aqui, ele fica aqui e ele vai entrar automaticamente. Ele tem que fazer uma confissão de fé. Então, para Monte das Oliveiras, ser membro dela é privilégio dado exclusivamente a pessoas regeneradas que voluntariamente aceitam o batismo e se entregam ao discipulado fiel, segundo os preceitos bíblicos. O candidato a membro, né, deve possuir uma genuína experiência de conversão a Cristo e sua aceitação pela fé como único e suficiente Salvador pessoal. Então, por isso que, além dos materiais de discipulado, ele ainda passa por essa peneira aqui na Nova Vida que revê e cobra, né, isso. Muito bem. Esses são os principais, a introdução dos direitos e deveres da Monte das Oliveiras. Os principais, nós alistamos aqui 4 direitos dos membros da Monte das Oliveiras. Primeiro, receber assistência religiosa e espiritual da igreja provida por seu ministério. É um direito que todo membro tem de ser assistido pela igreja. Segundo, ter direito de voz e voto nas deliberações da igreja. Igrejas batistas são democráticas e resolvem as suas questões em assembleias. Então, um membro da Monte das Oliveiras, ele tem direito, né, a voz e voto nas deliberações da igreja. 3, ele tem direito a concorrer em eleição para quaisquer cargos da administração, exceto os de natureza ministerial, para os quais se torna necessário que o candidato possua vocação do ministério reconhecido pela igreja. Mas qualquer outras funções que forem colocadas para serem votados e eleitos, qualquer membro da igreja tem direito de participar. E um quarto direito, ter direito de participar ativamente dos cultos, né, e outras atividades da igreja, quer como assistente, né, só sentar lá e ouvir, assistir, né, quer como responsável por alguma incumbência, exceto aquelas próprias do ministério da palavra. Então, os membros da igreja têm direito de assistir a qualquer reunião nossa, ele tem direito de participar dos cultos, tanto assistindo quanto colaborando, cooperando com alguma habilidade, com algum dom. Só não lhe é permitido estatutariamente ele exercer coisas que é própria do ministério pastoral, né, que a igreja nomeou esses ministros e foram consagrados para isso. No caso, celebrar ceia, celebrar batismo, um funeral, alguma coisa mais específica, né.
a menos que haja uma autorização por uma razão muito específica, mas por direito não. Muito bem. Os deveres dos membros da igreja, Monte das Oliveiras. Tem 4 direitos e tem um punhado de dever. Isso faz parte da vida, né? Muito bem. Primeiro dever do membro da Monte das Oliveiras, alistados aqui, claro. Cooperar regular, fiel e ativamente quanto ao sustento financeiro da igreja através de seus dízimos e ofertas. É dever dos membros, né, sustentar a igreja e o ministério da igreja. É por isso que nós não pedimos nada fora, não pedimos para as pessoas de fora da igreja, não fazemos festas para arrecadar dinheiro, para manter a igreja. Né? Isso nós fazemos biblicamente com os dízimos e as ofertas. Quando fazemos alguma campanha de pizza, ou jantar, um almoço, uma feijoada, fazemos para normalmente alguma assistência social ou algo específico, mas não manutenção das atividades da igreja, porque isso aí se faz com os dízimos e ofertas dos membros da igreja. Segundo, zelar pelo bom testemunho do evangelho, dar bom exemplo, né? Dar bom testemunho de vida. Também zelar pela reputação dos seus irmãos em Cristo, bem como, assim, pelo nome de sua igreja e de seus ministros. Então, nada de rodar a baiana e falar mal da igreja, dos membros, do pastor, e Raimundo e todo mundo. Né? É um dever de cada membro da igreja zelar pelo bom nome, pelo bom testemunho, né, da igreja. Terceiro, frequentar regularmente as reuniões de sua igreja, bem como apoiar e participar dos empreendimentos da mesma. É obrigação do membro da igreja participar das reuniões da igreja. Não é viável, nem edificante a pessoa vir na igreja a cada 2 anos, a cada 1 ano, ou quando lhe dá na cabeça. Não. Você é membro, você é parte, né, você abençoa e também você traz peso se você não fazer a coisa direita. Então, frequentar, né, e apoiar e participar dos empreendimentos que a igreja promove. 4, dedicar-se com sabedoria na edificação cristã de seu lar e procurar sábia e prudentemente, através de seu testemunho pessoal, conduzir os parentes, né, e amigos não convertidos a uma experiência de conversão a Cristo e a uma integração na igreja, de que é membro preferencialmente. Já que você congrega aqui, seria vantagem que a sua família, que seus amigos que conheçam o evangelho através de você, participe com você. Mas nós sempre incentivamos no discipulado que a pessoa deve facilitar para que a pessoa frequente uma igreja e que ela se sinta bem à vontade. Se for a nossa, damos as boas-vindas e apoiamos. Se ele entender que em outra igreja na cidade ou onde ele mora for mais viável, ele se adaptou mais, então nós incentivamos e passamos ele para frequentar e trabalhar naquela igreja. E um 5º dever, acatar com espírito de humildade as orientações, conselhos, admoestações, exortações e outras medidas disciplinares administradas pela igreja ou por seu ministro, ou ministros e ministérios, jamais tomando atitudes que venham a gerar conflitos ou facções no âmbito da igreja. Né? Todos nós somos humanos, estamos sujeitos a falhar, e isso aqui nos ajuda, né, a resolver os nossos problemas, né, sem causar facção, sem causar divisões, mas acatar, né, com humildade o apoio que a igreja oferece, até mesmo em termos de disciplina. Muito bem. Falando em disciplina, como é que a Monte das Oliveiras entende disciplina? Como é que acontece disciplina na Monte das Oliveiras? A igreja, tanto a nossa como qualquer igreja, tem o direito e o dever de exercer a disciplina de seus membros, através de medidas biblicamente recomendadas. Assim como cada família é responsável pela disciplina dos seus membros,
a igreja também, né? A igreja faz isso através de medidas biblicamente recomendadas. Cremos também que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, excepcionalmente, exerce sua disciplina diretamente sobre os membros de uma igreja ou até mesmo sobre uma igreja. O Espírito Santo habita em nós, habita em cada cristão, e se alguém, ou até o coletivo todo, está saindo dos limites bíblicos, e que é a direção de Deus, o Espírito Santo exerce disciplina, ele tem meios de chamar a atenção e de corrigir, e a gente tem que estar atento a isso. Então, nós acreditamos nisso. Também, as medidas disciplinares aplicadas pela igreja devem tomar por base as Escrituras, a Bíblia, e podem ser da seguinte ordem: pode ser um conselho, pode ser uma admoestação, né, relembrar a pessoa, ou uma exortação, um lembrete mais veemente, né, chamar a atenção da pessoa. Pode ser a suspensão de cargos e, dependendo até, o de direito de membro, né? E, por último, a exclusão do rol de membros. Aí são instâncias, digamos que, dependendo da gravidade, de como a pessoa vai reagindo, vai aumentando as instâncias, né? Então, começa por um conselho, uma demonstração ou exortação, uma suspensão dos cargos e dos direitos de membro, e até chegar à exclusão do rol de membros. Um membro da Monte das Oliveiras pode ser excluído da mesma a seu pedido ou por deliberação da mesma. Então, um membro da nossa igreja só é desligado, só é excluído de duas maneiras. Ele pede, ou a igreja como um todo, em assembleia, pede, né, ou decide fazer assim, né? O pastor sozinho, um membro da igreja, não pode exercer isso, né? Ele pode ser excluído da mesma a seu pedido ou por deliberação da mesma. Os objetivos da disciplina na igreja, disciplina eclesiástica, são a formação do caráter cristão e a correção de faltas danosas ao testemunho cristão e à igreja, né? Então, se a pessoa está apresentando deficiência de caráter e os problemas dele estão afetando a imagem da igreja, do evangelho, então justifica uma disciplina. A disciplina dos ministros, pastor Jason e outros pastores nossos, a disciplina dos ministros do evangelho constitui assunto para ser tratado em dois níveis. Primeiro, na igreja local, onde ele é membro. E segundo, na ordem de ministros batistas nacionais, né, a ORMIBAN, de acordo com os dispositivos estatutários e regimentais dela. Então, se eu pisar na bola, né, eu não estou acima da lei nem das regras. O que vale para um membro da Monte das Oliveiras vale para mim. Então, a igreja tem o direito e tem que tratar comigo como membro dela. E também, à medida que ela faz isso, assim que ela faz isso, ela notifica a ordem de pastores. No nosso caso, do estado de São Paulo, né? Cada igreja no Brasil é filiada a um núcleo do seu estado. Então, digamos que eu tenha que ser disciplinado, a igreja faz isso aqui e notifica: olha, pastor Jason entrou nesse caminho e a igreja local o disciplinou como membro, estamos comunicando. E aí eles tomam as medidas que eles queiram lá, né? Então, nós não apoiamos esconder erros e nem uns têm direito de ser disciplinado e outros não. Isso está básico na nossa fé. Muito bem. Vamos falar um pouquinho também sobre usos e costumes. Como todas as igrejas batistas nacionais, não nos apegamos a usos e costumes, como, por exemplo, saudação verbal. Nós falamos normalmente graça e paz, irmãos. Tem igrejas que só falam a paz do Senhor Jesus, outros falam só paz, outros falam shalom, uns falam bom dia com a bênção do Senhor. Para nós isso não altera. Eu chegar aqui e falar bom dia, irmãos, graça e paz, que a paz do Senhor seja com vocês. Para nós isso não é que define que a pessoa é cristã ou não. Então isso não faz
a saudação verbal não determina. Mas, usualmente, entre os batistas nacionais, usamos graça e paz. Mas não é uma regra que só pode ser feito assim. Não. Isso não é uma doutrina e faz parte dos costumes. Questões como mulher cortar o cabelo, não cortar, desse tamanho, daquele tamanho, ornamentos, né, usar joias ou coisas assim, isso também para nós não define a pessoa, né, as vestes, essas questões de costumes assim não interferem. Se isso estiver exagerando, aí já não é a questão da veste ou da joia ou da coisa. Estamos tratando de outro assunto, né? Muito bem. Agora, para tratar de um bom equilíbrio de usos e costumes, a gente precisa entender os princípios que regem, né, ou que leva à motivação dessas coisas. Vamos falar um pouquinho sobre os princípios básicos das atitudes cristãs. Para nós, cada cristão é templo do Espírito Santo. E a Deus deve glorificar em todas as áreas da sua vida. Repetindo, cada cristão é templo do Espírito Santo, né, e deve glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. 1 Coríntios 6, 19 e 20, né, vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Isso é um mandamento bíblico, isso é ordem bíblica, né? Então, o que a Bíblia ensina, nós vimos isso na semana passada, né, é regra de fé para nós. O que a Bíblia diz é definitivo, né? Tiago 4,5, ele usou a expressão pesada. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Ele, no contexto desse verso, ele usou a expressão adúlteros, né? Quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Vocês acham que o Espírito Santo que habita em vocês não tem ciúmes? Então, as nossas atitudes cristãs têm peso, porque nós somos de Deus, somos comprados por Deus, o nosso corpo, alma e espírito. Então, o que eu faço com o meu corpo, o que você faz com o seu corpo, tem a ver com a mordomia, a administração dos recursos de Deus. Eu creio, e nós ensinamos aqui assim, que aqui entre nós, membros da Monte das Ovelhas, não tem essa, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Não, pertence a Deus. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele te comprou e pagou, e você tem que exercer uma boa mordomia e cuidar do seu corpo. Você não pode fazer o que você quer e entender que você faz o que você quer, né? Então, na Monte das Oliveiras é mais embaixo um pouco. Nós reconhecemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos glorificá-lo em tudo. Então, o que fazemos, como procedemos com o nosso corpo, com as nossas atitudes, tem a ver com a nossa fé e com o nosso culto. Cada cristão é seu próprio mordomo e autorresponsável pela administração cuidadosa de todas as áreas de sua vida, como saúde, influência social, né, talentos, bens materiais, apresentação pessoal, vida espiritual e tudo mais. Então, não engolimos essa de que o coração sendo de Jesus, o pulmão pode ser da Souza Cruz. Não, né? Você foi comprado, inteirinho é de Jesus, e o que você faz interfere no culto, na adoração, e se pertence a Ele, você deve consultá-lo antes de tomar qualquer decisão. A realidade interior tem valor superior à realidade exterior do cristão. Isso aí não precisa nem ser cristão para saber disso. Nem precisa ser inteligente para saber disso. Que a realidade interior tem valor superior à realidade exterior do cristão. A realidade exterior da personalidade do cristão deve ser, tanto quanto possível, uma genuína projeção dos elevados valores
éticos do cristianismo aceito e cultivado no coração. Então, não é porque só tem valor e tem grande valor o que está por dentro, que por fora pode ser de qualquer jeito. Né? Não é verdade. Ele deve externar aquilo que existe por dentro. A maneira do cristão se trajar e ornamentar deve objetivar duas finalidades práticas quanto ao seu relacionamento social. O modo como eu visto, como eu me enfeito, como eu uso joias ou corto o cabelo, todas essas coisas devem objetivar duas finalidades práticas no nosso relacionamento com outras pessoas, relacionamento social. Fazer boas obras e evangelizar. Então, a minha apresentação pessoal, a apresentação pessoal de qualquer cristão, deve pensar nisso, né? Fazer coisas boas, fazer boas obras e evangelizar. Né? Então, a minha aparência facilita, ajuda, coopera, né? Ou não. Critérios básicos para as atitudes cristãs. Como é que se toma boas atitudes? Então, há alguns critérios básicos, né, para a atitude das pessoas. Então, aqui adotamos como atitudes cristãs. Primeiro, o critério da decência. Né? Você sabe o que é decente? Se você tem um conceito, uma noção do que é decente, então se porte, se vista, traje, se comporte de maneira decente. Né? Só um exemplo aqui rapidinho. Vamos falar, por exemplo, sobre veste. O que é decente para ir num velório? O que é decente para ir na praia? O que é decente para um passeio no campo, na fazenda? O que é decente para comparecer numa audiência no fórum? O que é decente para encontrar uma alta autoridade? O que é decente para praticar um esporte em conjunto? Ok, se você tem noção de que há um padrão de decência para cada situação, para ir à igreja, no culto, junto com outros irmãos, não deve haver um padrão que para aquilo ali é adequado? Sim. Então, você deve se mancar. Né? Segundo critério básico das atitudes cristãs, o critério da modéstia ou simplicidade. Vestir-se modestamente, se trajar, se comportar, viver de maneira modesta, dentro do seu padrão, dentro das suas possibilidades, e fazer isso com a maior simplicidade possível. Né? Às vezes o mais simples é o mais sofisticado. Terceiro critério, o critério do bom senso e propriedade. Né? Critério do bom senso. Né? Imagina alguém vai lá numa periferia da cidade, onde tem pessoas muito pobres, num bairro muito carente, levar uma cesta básica ou fazer uma visita a alguém. Aí ele chega de limusine, de terno, de grife italiana, e todo nojentinho, porque não pode se sujar, não pode se tocar. Me diga, não tem alguma coisa errada aí, não? Ou você vai na mansão chique do fulano de tal, fazer uma visita ou fazer alguma coisa, aí você vai todo arregaçado, todo... Não tem uma noção, né, de equilíbrio básico, né, de bom senso. Né? O critério, um quarto critério, né, é o critério da não dispendiosidade, ou poderíamos chamar da economia com reflexo na harmonia social. Né? Como é o padrão social da igreja que você frequenta? Né? Então não tem um padrão que é mais ou menos equilibrado, que não vai envergonhar uns ou atrair atenção demais para outros. Né? Então, não precisa exagerar na dose, nem para mais, nem para menos. Mas um critério, né, que você não... Por exemplo, eu não posso frequentar essa igreja porque o pessoal lá é chique demais. Então, essa igreja deixou de ser igreja. Uma pessoa não se sente à vontade de
cultuar a Deus, de servir a Deus ali, porque é um desfile de moda. Está errado. Né? Ou então, aquela igreja não me apetece muito, porque são muito relaxados. Eles acham que não precisa ter uma formalidade, mas também vão para o outro extremo. Então, é disso que estamos falando. Muito bem. A posição da Monte das Oliveiras, isso aqui são critérios de atitudes que deve haver entre pessoas cristãs. A posição da Monte das Oliveiras é de aplicar os critérios e princípios, né, cristãos de decência e bom senso, evitando os extremos, e cada família cuidar de seus membros, para o bom testemunho do Evangelho e do nome da sua igreja. Tá? Imagina eu vou falar, Pedrinho, eu não quero que você vista essa camisa, não. Eu não gostei dela, não. Você fala, pastor, meu pai me deu de presente, eu amo essa camiseta, e meu pai também fica feliz quando... Eu vou dizer para ele que a família dele apoia, incentiva, acha que é legal, e eu vou legislar sobre a família dele. Então, cada família cuida, estabelece. Né? Então, a nossa postura é essa. Ó. A posição da Monte das Oliveiras é de aplicar os critérios e princípios básicos de decência e bom senso, bom gosto, evitando os extremos, nem demais para o céu, nem demais para a terra, né? Nem demais para o mar. E cada família cuidar de seus membros para o bom testemunho do Evangelho e do nome da igreja. Havendo necessidade de orientação ou correção, a igreja usará os recursos cabíveis, bíblica ou administrativamente. Então, se alguém estiver exagerando na dose, a gente vai chamar ele, ter uma conversa, né? Lembra aí do conselho, da exortação, da admoestação, e vamos andando, né, para resolver essa situação. Dirigentes, obreiros, né, equipes de louvor e participantes, né, das atividades do culto, devem apresentar-se à frente acima de quaisquer críticas no que se refere ao vestir ou comportar-se. Então, se hoje você está na escala, você deve se apresentar bem vestido, bem trajado, em todos os sentidos, e ter um comportamento de maneira que ninguém que esteja ali para participar do culto tire a atenção do culto para prestar atenção naquela pessoa, no seu comportamento ou na sua indumentária. Então, isso aqui para nós é um critério muito importante. Os dirigentes, equipes de louvor e participantes, né, das atividades devem apresentar-se à frente acima de quaisquer críticas no que se refere a vestir e a comportar-se. Muito bem. Administração da Monte das Oliveiras. Como é que se cuida das coisas por aqui? A igreja, na sua parte espiritual, é dirigida e administrada pelo pastor titular. Euzinho aqui, ó. Que exerce o seu ministério a convite da mesma, e para isso foi eleito e empossado, e deve fazê-lo dentro dos princípios bíblicos e espirituais, e também bíblicos e espirituais dentro do contexto da sua denominação, Batista Nacional. Então, o pastor titular da igreja é convidado pela igreja, ele é eleito, ele é empossado, e ele deve cuidar da igreja com padrões bíblicos, padrões espirituais, no contexto de Batista Nacional. Não trazemos nada de fora e nem impomos nada sobre ninguém. Foi constituído, mais recentemente, né, o chamado Conselho de Jetro, como um instrumento administrativo, né, com suas instâncias e níveis de liderança, né, e a administração, liderança e administração para toda a igreja, que envolve tanto a parte administrativa quanto espiritual. Muito bem. A parte administrativa, né, veja bem, a parte espiritual é dirigida e administrada pelo pastor titular. A parte administrativa da igreja
é exercida pelo presidente. A igreja, do lado espiritual, é dirigida pelo pastor. A parte administrativa é dirigida pelo presidente, na função de moderador, junto com a diretoria, no sistema democrático, com a participação dos membros, representado por conselhos ou em assembleias estabelecidas para estes fins. Muito bem. As deliberações da igreja são feitas em assembleias ordinárias ou extraordinárias, ou através de reuniões administrativas da diretoria ou dos conselhos representativos, quando se fizerem necessários e conforme estabelecido no estatuto da igreja. É parte das obrigações da igreja, Monte das Oliveiras, cooperar com a Convenção Batista Nacional em suas atividades, o envio do plano cooperativo mensal, que é um sistema, antigamente, só dar um parênteses aqui, quem foi mais velho, passou mais tempo pela classe Nova Vida, esse item aqui foi alterado nas nossas lições. Antigamente, há uns anos atrás, nós chamávamos, dentro da convenção, de dízimo dos dízimos. Então, a igreja recolhe os dízimos dos seus membros, né, que faz a sua receita. E dessa receita auferida pela igreja, ela tirava o dízimo e dava à convenção. A gente chamava, inclusive, de dízimo dos dízimos. De uns anos para cá, a Assembleia da Convenção, né, deliberou que não seria mais dízimo dos dízimos. Seria um teto de até 5%, seria metade. Né? Só que esse item acabou sendo um tiro no pé da convenção. Porque o motivo por que eles baixaram de 10% do dízimo para metade era porque muitas igrejas não eram fiéis. Então, eles, numa tentativa na discussão em assembleia, de baixar, aí todas poderiam cooperar ou aumentar esse número, as que eram fiéis continuaram fiéis, e as que eram infiéis continuaram infiéis, e ela perdeu metade da receita. Então, não foi uma medida, mas é muito complicado mexer em regimento, estatutos, a nível de convenção, mas hoje funciona assim, é um teto máximo de até 5% das entradas. Isso nós chamamos de plano cooperativo, né, que é enviado para a convenção. Estadual, para nacional é apenas uma taxa anual, é específico um valor. Muito bem. Então, nós cooperamos com a Convenção Batista Nacional, né, tanto financeiramente quanto, né, de outras formas, outras atividades. A Assembleia de Membros é o poder máximo e soberano da igreja. Então, quem é que manda na Igreja Batista? Todos os membros reunidos em assembleia. Na Igreja Batista, o pastor não é o todo-poderoso e não dá as cartas e ele não apita sozinho. O poder máximo e soberano da igreja chama-se Assembleia de Membros. Muito bem. Vamos falar sobre a Monte das Oliveiras. A nossa filosofia de ministério da Monte das Oliveiras. Isso aqui é um apanhado histórico, administrativo para linha geral, mas muito definido, muito bem definido na Monte das Oliveiras. Então vamos lá, o que é a filosofia de ministério? A razão de ser da Igreja de Cristo. A igreja existe, como sabemos, né, é a reconciliação da criação com o Criador. A razão de ser da igreja é a reconciliação da criação com o Criador. A missão da igreja, corpo de Cristo no mundo, é levar o evangelho para o homem todo, levar o evangelho todo para o homem todo. A filosofia de ministério deve priorizar relacionamentos envolvendo todos os membros, além dos limites do culto, clero, domingo e templo. Isso nas aulas na escola dominical presenciais, a gente explica isso mais detalhadamente, né? Mas uma boa filosofia de ministério
envolve os membros, além do chamado culto, né, de quarta-feira, de domingo, além do ministério só do clero, né, dos sacerdotes, dos pastores, dos obreiros eclesiasticamente habilitados. E igreja não é só aquilo que acontece no domingo e muito menos só aquilo que acontece no templo. Então, uma filosofia de ministério deve priorizar relacionamentos envolvendo todos os membros, além dos limites do culto, do clero, do domingo e do templo. Por ocasião das comemorações dos 30 anos da Monte das Oliveiras, nós adotamos a postura de sermos uma igreja bíblica e ativa, que seja relevante para a nossa geração. Então, iniciamos um processo de transição para sermos uma igreja em células, definindo a nossa visão nos seguintes termos: pregar o evangelho todo ao homem todo, priorizando relacionamentos, viabilizando que cada cristão cumpra o seu ministério pessoal e assim mobilizar a igreja como um todo para que cumpra a sua missão no mundo. Essa é a visão da Monte das Oliveiras. E essa visão está firmada em 4 princípios básicos. Primeiro, a responsabilidade do cristão em testemunhar. Todo cristão tem responsabilidade de testemunhar do evangelho ou da sua fé. Segundo, a diferença entre as necessidades dos cristãos e dos não cristãos. A igreja deve contemplar os dois, né? E são necessidades diferentes. E a igreja, então, tem que trabalhar para satisfazer as necessidades dos cristãos e também dos não cristãos. Isso está contemplado na nossa visão. Terceiro, a importância dos relacionamentos interpessoais como prioridade de vida. Relacionamentos são importantes. E 4, o compromisso de cada cristão com o corpo de Cristo. Todo cristão está comprometido com a igreja, com o corpo de Cristo. Muito bem. Vamos falar sobre a identidade ministerial da Monte das Oliveiras. A igreja tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Isso é nossa identidade como igreja local. Identidade da Monte das Oliveiras local. Primeiro, a igreja tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Segundo, a igreja é autônoma e soberana em suas decisões, não estando subordinada a qualquer outra igreja ou entidade. Terceiro, a igreja é filiada à Convenção Batista Nacional, secção Estado de São Paulo. Então, esses 3 itens fazem parte de definir a nossa identidade de ministério. Como se expressa essa identidade ministerial da igreja? Primeiro, através do negócio, né? O que nós chamamos de negócio? A nossa expressão, a definição nossa de negócio é promover a unidade e integração dos seus membros para realizar a sua missão. O negócio da Monte das Oliveiras é promover a unidade e integração de seus membros para realizar a sua missão. Segundo, a filosofia de ministério da Monte das Oliveiras: expressar uma fé bíblica e experimentar renovação espiritual como um estilo de vida. Terceiro, missão. A missão da Monte das Oliveiras: ser instrumento para a aproximação das pessoas ao amor e propósitos de Deus para a redenção em Cristo. Nossa missão é aproximar as pessoas de Deus. A nossa visão, acabamos de falar ela agorinha, né? Repetindo: pregar o evangelho todo ao homem todo, priorizando relacionamentos, viabilizando que cada cristão cumpra o seu ministério pessoal e assim mobilizar a igreja como um todo para que cumpra a sua missão no mundo. Essa é a nossa visão de ministério. E os nossos valores. O que a Monte das Oliveiras valoriza? O que é valor de Monte das Oliveiras?
eu destaquei 5 valores que compõem esse item para nós. Primeiro, a prática devocional da palavra de Deus como regra de fé. Quem é membro da Monte das Oliveiras desde que eu estou aqui sabe que devocional é mais falado do que mãe é chamada em casa. Em tudo, em todo o tempo, a gente está enfatizando a importância, né, da prática devocional da palavra de Deus como regra de fé. Segundo, cultivar, né, é um valor da Monte das Oliveiras, cultivar uma mentalidade cristã de reino de Deus. Nós não temos uma mentalidade de crente, não temos uma mentalidade evangélica. Nós cultivamos uma mentalidade cristã de reino de Deus. Terceiro, discipulado como ideal de vida. Para nós, Jesus enfatizou a importância de discipular, de ser discípulo e fazer discípulo. Então, para nós, discipulado, né, é um ideal de vida. Todo mundo tem que discipular e todo mundo tem que ser discipulado. Isso faz parte dos valores que a Monte das Oliveiras cultiva. 4, sacerdócio e ministério pessoal, como dádivas divinas. Todos nós somos sacerdotes para Deus e para o próximo, né? E todos nós temos um ministério pessoal, inclusive a nossa visão declara isso, né? Pregar o evangelho todo, ao homem todo, priorizando o relacionamento e viabilizando que cada cristão cumpra o seu ministério pessoal. Toda pessoa nascida de novo tem um ministério dado por Deus. Então, para nós, o sacerdócio e o ministério pessoal são dádivas divinas, presentes de Deus para cada pessoa. Nós valorizamos isso. E 5, relacionamentos pessoais, centrados na importância e valor das pessoas. Nós valorizamos relacionamentos, nós valorizamos comunhão, nós valorizamos estar juntos. Então, por isso, relacionamentos pessoais centrados na importância e valor das pessoas. O nosso slogan é pessoas que se importam com pessoas. Essa é a declaração de onde nós queremos chegar e como queremos ser conhecidos. É o slogan da Monte das Oliveiras. Pessoas que se importam com pessoas. A nossa divisa é o texto que nós usamos para memorizar na lição de hoje, Romanos 5:2, nessa versão seguinte: cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação. Cada um de nós agrade ao seu próximo naquilo que é bom para edificação. Se não edifica, se não é bom, então eu não preciso te agradar. Mas se isso edifica e abençoa, então cada um de nós vai agradar ao seu próximo. O nosso logo, nosso logotipo, né, é um M em forma de coração, né, na cor verde, né, com uma sombra cinza e uma chama vermelha, né, que representa a renovação espiritual. Esse é o nosso logotipo. Muito bem. Vamos falar sobre o conselho de Jetro, que foi uma das últimas coisas a entrar, foi faz poucos anos, 3 anos no máximo, que nós adotamos, e mudou a administração da igreja, estatutos para isso ser experimentado de agora em diante. Vamos falar rapidamente sobre o conselho de Jetro. A igreja será administrada internamente pelo sistema do conselho de Jetro, lemos ali em Êxodo 18, né? E com as seguintes instâncias auxiliares e as suas composições. Além da diretoria administrativa, né, o conselho de Jetro é que comanda todo o sistema e há instâncias auxiliares para isso. Primeiro, a diretoria administrativa. Ela é eleita pela igreja, né, em assembleia, né, com mandato de 3 anos e é composta por 6 membros, diretoria administrativa. Segundo, há um conselho chamado conselho ministerial. Ele é formado pelo pastor titular e por pastores auxiliares que existam na Monte das Oliveiras, que venham a existir, né, ou os obreiros graduados e nomeados para isso. Terceiro, há um conselho de membros. São líderes de células, né, com maior número de membros
participantes na sua célula. Nós temos X número de célula, né? Os membros com maior número, os líderes com maior número de membros presentes são automaticamente participantes do conselho de membros, né? Então, o conselho é formado com o mínimo de 7 líderes, né? E o máximo de 21. Então, hoje nós temos cerca de 35, 36 células. Então, com o mínimo de 7 e o máximo de 21 líderes, que têm mais membros, então formam esse conselho. Também há chamado conselho diaconal, né? É formado pelo mínimo de 7 e o máximo de 11 diáconos eleitos ou nomeados pelos seus pares. Entre eles, elegem esses 7 ou 11. Valendo-se que, a partir do conselho de Jetro instalado e empossado na igreja, o sistema, os líderes de células são automaticamente diáconos. Então, além deles participar do conselho de membros, eles podem também estar presentes como conselho diaconal. Digamos, até aqueles que não entram no conselho de membros podem entrar no conselho diaconal. E há também um conselho chamado conselho de anciãos. Conselho de anciãos. Formado por mínimo de 5 membros e o máximo de 9. Entre 5 e 9 membros, todos acima de 60 anos de idade. Entrei há um ano. Esse é o 2º ano agora que eu estou no conselho. Quando foi criado o conselho, eu não podia fazer parte ainda. Aliás, eu podia porque, não nesse conselho de anciãos, mas na administração da igreja, como pastor presidente, eu estava presente, mas só depois dos 60 anos que eu entrei para o conselho dos anciãos. Algumas dessas instâncias aqui ainda não estão montadas, mas elas já estão previstas em estatuto e regimento interno, e à medida que for sendo necessário, nós vamos implementando, né? Mas vocês lembram, os membros da igreja, que a cada ceia, por exemplo, a gente via quem completou 60 anos. Aí no dia que ele completava, no mês que ele completava 60 anos, a gente orava por ele, entregava uma medalha, né, de recomendação e de bênção por ele ter chegado a esses 60 anos, né? E com essa comenda, então, ele também passa a ser parte do conselho de anciãos. Então, se alguém aí já completou os 60 anos e não recebeu aquela medalha, né, dos anciãos, dá um recado para a gente. Eu mesmo já completei e não peguei a minha ainda. Embora elas fiquem no meu escritório, ainda não apossei da minha ainda. Isso é para gente grande, tá? Só maior de 60. Né? Não tem esse negócio de medalha para qualquer um, não. Então, são esses 5 conselhos, né? A diretoria administrativa, o conselho ministerial, o conselho de membros, conselho diaconal e conselho de anciãos. As decisões da composição dessas instâncias, juntas e regulares, têm validade para todas e quaisquer decisões administrativas, com a única exceção das transações imobiliárias, conforme os estatutos da igreja. Então, esses conselhos reunidos, eles podem tomar qualquer decisão em relação à administração da igreja que tem validade, menos transações imobiliárias. Eles não podem decidir sobre compra ou venda de imóveis, ou não só compra e venda, mas qualquer relação a imóveis. Isso aí é só a igreja com um quórum especial e próprio para isso. A diretoria administrativa da igreja, né, será composta de um moderador, que é o presidente, né, que é especificamente também o seu pastor titular, né, um vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo secretário, um primeiro tesoureiro e um segundo tesoureiro. Isso é o que é chamado de diretoria administrativa, né, eleitos pela Assembleia de Membros, que terão as suas atribuições regimentais e estatutariamente regulamentadas, com mandato de 3 anos. Né? Ok, a presidência do Conselho Representativo de Membros, né, será exercida pelo presidente da diretoria administrativa da igreja, que é o pastor da igreja, né, de acordo com os estatutos.
A mesa diretora, então, quando reúne todos esses conselhos, vai ter uma reunião, todos esses conselhos. Quem é que forma essa mesa e quem é que comanda as coisas? Então, a mesa diretora do conselho de Jétro, né, com aquelas 5 instâncias, será composta pelo pastor-presidente, do secretário administrativo, né, da diretoria administrativa, e cada um desses outros conselhos nomeia um secretário, né, desses demais conselhos, que registrarão em relatórios essas decisões, que, como um todo, estará na ata oficial do secretário administrativo da igreja. Muito bem. O conselho de Jétro também criou, e foi aprovado, tanto no estatuto quanto no regimento interno, o gestor ou administrador da igreja, que é uma das instâncias que também vai entrar em vigor assim que for necessário. É um líder do Ministério de Administração. Para exercer essa função, alguns dons espirituais capacitantes devem estar evidentes na vida dessa pessoa. Por exemplo, dom de administração, uma pessoa com a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né, liberalidade e presidência e fé. Né? Essas instâncias espirituais de dons e habilidades de Deus devem fazer parte da vida dessa pessoa para ser o líder do ministério, né, ou gestor, né, administrador da Monte das Oliveiras. Então, introduzindo o assunto, necessariamente ele deve ser membro da Monte das Oliveiras há vários anos, não pode ser alguém recente, né, com experiência de ministério e afinidade com a missão e visão ministerial da mesma, na nossa igreja, com respaldo do quadro de ministério e da congregação. É ministério para tempo integral, não pode ser ocupado parcialmente. Ao líder de ministério, de administração, cabe estar consciente da sua missão, né? Aliás, voltando atrás aqui, ao líder do ministério, da administração, cabe estar consciente que sua missão inclui motivar a igreja à fidelidade a Deus e promover todo o necessário para que haja concretização da missão, né, de Deus no mundo através da Monte das Oliveiras. Deus nos deu uma missão como igreja e Ele deve motivar a igreja a ser fiel e prover o que for necessário para isso. 3, o líder do ministério de administração deve, junto com a diretoria da igreja, gerir os recursos. Aqui estamos falando de recursos humanos, recursos econômicos, recursos patrimoniais e outros mais, né, para a plena consecução do planejamento da igreja. Né? Ele é um gestor de recursos. 4, o líder do ministério de administração é um gestor responsável para manter e ampliar a condição financeira, a regularidade jurídica, a regularidade fiscal, o quadro pessoal e dos ministros integrais para a plena realização dos projetos de Deus na vida da igreja. Ele tem muito trabalho, por sinal. Tá? Muito bem. Isso é o que é Monte das Oliveiras. Tá? Claro que isso aqui ninguém precisa decorar isso. Isso está no estatuto, está no regimento interno, né, e está disponível a todos os membros. E se alguém quer saber como é que é administrado, é só conhecer isso e nós fazemos por esse caminho. Assim nós encerramos a nossa escola dominical de hoje, nossa lição de hoje. E eu quero fechar com um pensamento, igual fizemos em cada uma das lições. O de hoje é do Fred Smith, que é um grande mentor, discipulador. No livro Impacto da Liderança com Integridade, ele diz o seguinte: nossa vida é mais do que nosso ministério. Nosso ministério é uma evidência externa da redenção de Cristo. Nosso chamado é para sermos dele e não somente para trabalharmos para ele. Repetindo, nossa vida é mais do que nosso ministério. Nosso ministério é uma evidência externa da redenção de Cristo. Nosso chamado é para sermos dele e não somente para trabalharmos
para ele. Pensamento do Fred Smith. Assim que Deus abençoe grandemente a sua vida, você que andou conosco esse tempo, né, acompanhando a Nova Vida. Domingo que vem a gente já começa um novo material, enquanto a pandemia não permitir na escola dominical presencial, nós estaremos fazendo essas lives e sempre escolhendo um material de boa qualidade, né, como tem sido até aqui. Então, domingo que vem esteja conosco, né, para ser abençoado pelo ensino da palavra de Deus, e que a graça, a paz e a bênção do Senhor esteja na sua vida hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. É isso aí. Eu fui montar essa lição. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno